Agora a raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. O que a gente achou anteriormente foi a raiz quadrada exata. Agora vamos tentar achar formas de achar a raiz quadrada aproximada, quando nós não temos a raiz quadrada exata do número, tá bom? Vamos acompanhar aqui a conversa dessa aluna. Eu preciso saber qual é a raiz quadrada do número 30. Notei que 30 não é quadrado perfeito, portanto a raiz quadrada de 30 não é exata. Para obter a aproximação da raiz quadrada de 30, usei a calculadora com a tecla de raiz quadrada, do radical. E encontrei o valor 5,477, assim por diante, tá bom? Não é um valor exato. Vamos acompanhar aqui a leitura. Porém, nem sempre dispomos de calculadora. Como podemos fazer nesse caso, quando não temos calculadora, para achar a raiz aproximada? Podemos determinar o número que expressa a raiz quadrada com a aproximação de uma ou mais casas decimais, fazendo uma estimativa desse valor. Vejamos então como estimar a raiz de 30, com os conhecimentos que já temos sobre os números quadrados perfeitos. Observe, 30, pessoal, 30 é correto dizer que está entre 25 e 36. Então, qual é a lógica da questão aqui? Como não existe raiz exata do número 30, o que nós temos que procurar é um número quadrado perfeito imediatamente antes de 30, na sequência numérica, tá? Imediatamente menor do que 30, tá certo? O mais próximo possível de 30, mas menor, que seja quadrado perfeito. E um número maior do que 30, imediatamente na sequência numérica também maior do que 30, mas que também seja um quadrado perfeito, tá? Então vamos analisar. Qual é o número que a gente conhece que é quadrado perfeito, que seja menor do que 30, mais próximo dele? Imediatamente menor do que 30? O 25. O número 25 é o número quadrado perfeito, porque nós conhecemos a raiz quadrada dele, né? Que é 5. Então, o número 25 é o primeiro número, é o número mais próximo de 30, que seja quadrado perfeito e que seja menor do que ele. E o número mais próximo de 30, que seja maior do que 30, que seja também um quadrado perfeito. O 36, né? O 36 é um número quadrado perfeito. E sua raiz também é conhecida. A raiz é 6. Então, usando aquele mesmo raciocínio da aula anterior, né? De raiz quadrada exata, nós podemos aproveitar aqui. Sabendo que o 30 está entre 25 e 36, nós também vamos saber que a raiz quadrada de 30 está entre as raízes quadradas de 25 e a raiz quadrada de 36. Ou seja, a raiz quadrada de 30 está entre 5 e 6, tá ok? Agora vamos ver aqui como podemos fazer utilizando a aproximação, tá certo? Ó, vamos acompanhar. Vamos descobrir que número é esse fazendo tentativas, tá bom? Nós sabemos que ele é maior do que 30. Aliás, maior do que 5. Nós sabemos que essa raiz de 30, ela é um número maior do que 5, tá bom? E menor do que 6. Então, não pode ultrapassar 6, tá certo? Então a gente começa a fazer por aproximação. Usando apenas uma casa decimal, nós vamos acrescentando um décimo, tá bom? De 5 a gente pula para 5,1, ok? Então como é que a gente vai para saber se 5,1 é raiz quadrada de 30? Multiplicando 5,1 por ele mesmo. 5,1 vezes 5,1 deu 26,01. Ainda é menor do que 30, ainda tem assim uma certa margem para chegar até 30. A gente pode continuar aumentando mais um décimo, tá? Que foi o que foi feito aqui no exemplo. De 5,1 a gente passou para 5,2. Fez a mesma coisa, multiplicou 5,2 por ele mesmo, o resultado foi 27,04, tá? Que também é menor do que 30. A gente vai fazendo isso até chegar ao número mais próximo possível. Só lembrando que não pode passar de 30, tá bom? Depois vai para 5,3, né? Que deu 28,09, tá bom? Depois vai para 5,4, que aí se aproximou muito. Quando eu peguei 5,4, vou aumentando de 1 em 1 décimo. Quando eu peguei 5,4 e multipliquei por ele mesmo, que deu 29,16, se aproximou muito do número 30. Mas a gente tem que continuar fazendo até passar. Quando passar, você descarta o número que passou e aproveita o número imediatamente antes que você usou, tá? Então, quando eu peguei o 5,4 e multipliquei por ele mesmo, deu 29,16.
muito próximo de 30 e ainda é menor do que 30. Continuando, vamos fazer com 5,5. Quando foi multiplicado 5,5 por ele mesmo, nós obtemos 30,25. Passou. Como eu disse anteriormente, não pode passar. Então você descarta esse 5,5 e usa o número imediatamente antes que você tinha usado como raiz aproximada do número 30, que foi o 5,4, tá bom? Então, nós podemos entender que 5,4 é a raiz aproximada de 30, se usarmos apenas uma casa decimal para fazer a aproximação, ok? Se a gente for fazer a aproximação com duas casas decimais, a gente parte do 5,4, tá? E vai acrescentando um centésimo, até se aproximar o máximo possível, tá bom? Vai acrescentando um centésimo, como foi feito aqui no exemplo. Lembrando que não pode passar, você vai fazer as tentativas até passar, mas descarta o número que passar e aproveita o número imediatamente antes, exatamente como você fez com uma casa decimal, tá bom? Ó, aumentando um centésimo do 5,4 ficou 5,41. Fazendo a multiplicação, né, ele por ele mesmo, o resultado foi 29,2681. Ainda tem uma margem para você chegar mais próximo ainda do número 30, tá bom? Então foi feito a mesma coisa com 5,42, 5,43 e assim por diante. Até chegar em 5,47, que se aproximou muito, né? Deu 29,9209, que é menor do que 30, lembrando que não pode passar. Quando foi fazer com 5,48, passou de 30, ok? Então você descarta esse 5,48 e fica com o número imediatamente antes que você tinha usado, no caso, o 5,47. Então nós podemos dizer que o 5,47 é a raiz aproximada do número 30, a raiz quadrada aproximada do número 30, você usando duas casas decimais para fazer a aproximação, ok? Agora vamos para mais um exemplo. Então, pessoal, vamos tentar calcular a raiz quadrada aproximada do número 40, tá bom? Nós sabemos que o número 40 não é um quadrado perfeito, então ele não tem raiz quadrada exata, ok? Vamos tentar calcular a raiz quadrada do número 40. Como foi explicado anteriormente, o que é que a gente tem que fazer? Procurar um número que seja quadrado perfeito, que seja imediatamente menor do que 40, e um número que também seja quadrado perfeito, ou seja, que tenha raiz quadrada exata, que seja imediatamente maior do que 40. Quais são esses dois números? 40 tem que ficar bem no meio, tá bom? Um número menor do que 40 e que possua raiz quadrada perfeita é o 36. Nós sabemos que o 36 é um quadrado perfeito. Então, nós vamos colocar aqui, antes do 40, raiz quadrada de 36. E um número maior do que 40, que também seja quadrado perfeito, ou seja, que tenha raiz quadrada exata, é imediatamente maior do que 40, é o 49. Né? Nós sabemos que o 49 é um quadrado perfeito, que, portanto, ele tem raiz quadrada exata. Tá? 49. Tá aqui, 40, a raiz quadrada de 40 está entre as raízes quadradas de 36 e 49. Tá ok? Nós já sabemos a raiz quadrada de 36, tá? Nós já sabemos que é 6. A raiz quadrada de 40 nós não sabemos. Nós ainda não sabemos. Vamos procurar. Tá? Não é uma raiz exata, é uma raiz aproximada, tá? O número 40, como eu já disse, não é um número quadrado perfeito. E a raiz quadrada de 49, a gente sabe que é 7. Isso quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 40 vai ser maior do que 6 e menor do que 7. A raiz quadrada de 40 vai ser maior do que 6 e menor do que 7. Tá ok? E como então a gente vai fazer? Com base nas explicações da aula anterior, não é? Por aproximação. Nós vamos pegar o número 6 e vamos aumentar um décimo, tá? Aumentar um décimo. Vai ficar 6,1. E vamos fazer por tentativas.
tá? Vamos elevar esse número ao quadrado e ver o que é que dá. 6,1 ao quadrado é o mesmo que 6,1 vezes 6,1, que é igual a 37, fazendo essa multiplicação, é igual a 37,21. Ok? 37,21 ainda é menor do que 40. Nós temos que continuar tentando, até encontrar um número que passe um pouco de 40. Quando você encontrar esse número que passa de 40, você vai descartar e aproveitar o número como raiz aproximada, o número imediatamente menor do que o que passar, tá bom? Vamos aumentar mais uma casa decimal, agora vai para 6,2 ao quadrado, que é o mesmo que 6,2 vezes 6,2, que é igual a 38,4. Bom, pessoal, 38,4, que é um 8. Tá? É que ainda é menor do que 40. A gente vai continuar aproximando. Vamos usar agora o 6,3, que é o mesmo 6,3 ao quadrado, tá? Que é o mesmo que 6,3 vezes 6,3, que vai ser igual a 39,69. Que ainda é menor do que 40, mas está bem próximo. Percebam que já se aproximamos muito. 39,69 é um número bem próximo de 40, tá ok? Mas nós temos que continuar tentando até passar, tá? Vamos tentar agora com 6,4 ao quadrado, que é o mesmo que 6,4 vezes 6,4, que é igual a 40,96. Que é um número maior do que 40. Passou. Nós podemos descartar esse último e usar o número imediatamente antes como raiz aproximada de 40. Né? Então, em resumo, a raiz quadrada aproximada de 40, a raiz quadrada de 40 é aproximadamente 6,3. Tá? Isso usando uma casa decimal. Se nós fôssemos usar duas casas decimais, a gente tinha que acrescentar mais um centésimo aqui depois do 6,3. Né? Aproveitaríamos essa resposta e íamos acrescentando mais um centésimo. É isso. Bom, pessoal, nós temos outra forma de encontrar a raiz quadrada de 40. Só que essa forma você não vai resolver por aproximação. Nós vamos usar a decomposição mais uma vez. Vamos lá. Vamos pegar o 40... e decompõe em fatores primos, tá bom? 40 dá para dividir por 2, né? Porque é um número par, que vai dar 20. Que também dá para dividir por 2. Vai dar 10. Por 2, que vai dar 5. Dividido por 5, que vai dar 1. Pronto. Tá aqui. Foi feita a divisão em fatores primos. Agora nós vamos encontrar a raiz quadrada de 40. Como a raiz é quadrada, tá certo? Nós vamos separar de 2 em 2, tá bom? Aqui nós vamos ter 2 ao quadrado. Não dá mais para fazer dupla aqui, porque os dois fatores não se repetem mais. Então esses dois aqui vão ter que permanecer dentro do radical, tá ok? Então como é que fica? Nós podemos dizer que a raiz quadrada de 40 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, ok? Então isso aqui é igual raiz quadrada, número elevado ao quadrado. Esse 2 que está elevado ao quadrado pode vir para fora da raiz, tá? Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 5, ok? Então, para terminar, isso aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. Então a raiz quadrada do número 40 é 2 raízes de 10, ok? Esse é outro método. Como sugestão de atividade, nós temos esse joguinho aqui, ó. Vocês podem clicar na descrição do link, tá bom? Vai abrir. Aí vocês vão praticar, tá ok? É importante praticar para que os conhecimentos fiquem na memória, tá ok? É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Estudem. Deus abençoe a todos e até a próxima.